fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus, desagradado daquilo que ele estava fazendo ali, ele não aprovou aquele rei. Todos os reis que vieram depois de Jeroboão, eles desagradaram os olhos do Senhor. Deus então permite que os assírios invadam ao reinado do norte e leve cativo aquele povo como forma de disciplina, como forma de punição pela sua idolatria. O reino do sul, por outra hora, eles se dividiram muito. Por quê? Porque um rei servia a Deus, enquanto o outro servia a outros deuses. E assim ficava naquela balança. Serve, não serve, serve, não serve. Uma geração servia a Deus, mas a outra se corrompia com os outros deuses pagãos. Chegou uma hora que Deus ele se irou com o reino de Judá. Então ele levanta vários profetas determinando, profetizando o fim daquele reinado. Jeremias ele é levantado no reinado de Josias, e ali a palavra do Senhor vem a ele falando: Jeremias, ainda antes de você nascer, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, te chamei, te separei, e as nações eu te dei por profeta. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite. Eu não sei qual é o propósito que você veio aqui nesta noite, mas eu tenho uma certeza, você não está aqui nessa noite porque você quer. Você está aqui nessa noite porque Deus, antes do ventre da tua mãe, Ele já te escolheu, Ele já te separou para uma grande obra que Ele tem para nós. Jeremias, então, ele fica com medo do chamado. Ele fala: Senhor, mas como vou eu? Eu sou uma criança, eu não tenho capacidade para estar ali fazendo a tua obra, para estar profetizando. Deus ele olha para Jeremias então e fala assim: não temas, Jeremias, eu sou contigo. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que você não tenha capacidade, ainda que você não veja dentro de você um algo que chame a atenção, um diferencial, Deus ele já viu até onde você pode chegar. Deus ele capacita o vaso quando ele chama. Não depende de você se capacitar, depende de Deus te capacitar. Deus ele chama Jeremias entendendo e sabendo até onde ele poderia chegar. Jeremias, como muitos crentes, como muitos homens e mulheres de Deus, passa por diversas provações na sua vida, na sua caminhada. Porque muitas pessoas vêm para o Evangelho e pensam que vai ser fácil, que pensam que vai ser só mil maravilhas. Mas não. Quando você vem para a presença de Deus, tem os seus momentos ruins, tem as suas provações, tem as suas lutas. Tem momento que você pensa em desistir, tem momento que você pensa em parar, porque a prova ela vem. Mas Deus ele é maior e Ele está conosco. E Ele nos sustenta para passar as provações. Jeremias aqui no seu capítulo 18, então Deus ele chama o profeta. E ele, através da ilustração de um oleiro e um vaso de barro, ele fala com aquele profeta. Ele fala: Jeremias, não poderei eu fazer de vós, casa de Israel, assim como esse oleiro fez com esse vaso? Eu não sei se vocês já estudaram, mas eu estive pesquisando alguns dias atrás a respeito do processo de um vaso. Vão dizer os estudiosos que tem cerca de 200 tipos de barro. São muitos tipos de barro para trabalhar. O oleiro, para ele escolher o barro, ele não vai ter que comprar o barro no supermercado. Ele não vai numa farmácia, numa loja de conveniência comprar o barro. Não. Ele tem que ir na lama buscar o barro. Muitas vezes ele vai buscar o barro em lugares extremamente difíceis de acesso. De difícil acesso. É assim na minha e na sua vida. É só você fazer uma retrospectiva de onde Deus te encontrou. Talvez, eu não sei se você estava no mundo das drogas, no mundo dos vícios, se você estava na prostituição, se você estava no tráfico, se você estava roubando, mas como é o oleiro a te encontrar e te resgatar da lama. O oleiro ele vai te buscar na lama porque ele vê em você aquilo que você mesmo não vê. Um barro, quando ele está na lama, ele não vê o vaso que ele pode se tornar. É o oleiro que trabalha no barro. É o oleiro que forma o vaso. O barro, ele não tem vontade própria. Um barro, ele não olha para ele mesmo e fala: eu vou me tornar um vaso, eu vou me tornar uma vasilha. Não. Tudo depende do oleiro. Dá o formato para aquele vaso.
Eu não sei se você está entendendo o que Deus ele quer falar contigo nessa noite. Muitas vezes a vontade de Deus para a tua vida não vai ser a sua vontade. Muitas vezes as decisões que você toma na tua vida não é a decisão, não é o caminho que Deus ele quer para você. Deus ele está falando aqui que talvez tenha as pessoas aqui dentro que estão querendo tomar decisões precipitadas. Estão querendo tomar caminhos que não é para ir. Deixa eu te falar, quem controla a minha vida, quem controla a tua vida, quem dá forma, quem controla o vaso é o oleiro. O barro não tem poder nele mesmo. O oleiro então ele resgata aquele barro. E ali começa um tratamento. A primeira coisa que o oleiro ele vai ter que fazer com o barro é tirar todas as impurezas. Por quê? Porque o barro ele vem, mas tem resíduos ali que não faz parte dele. É a mesma coisa. Quando Deus ele te resgata, ele me resgatou, ele te resgatou lá no mundo lá fora, começou um tratamento intenso. O mundo tem que sair de dentro da igreja. O mundo tem que sair de dentro de você. Esse tratamento por muitas vezes é doloroso, é demorado. Deus ele começa a trabalhar, a tratar o barro, para daqui a pouco ele começar a dar forma ao vaso que ele quer fazer. Depois disso, de tirar as impurezas, de tratar aquele barro, ele coloca sobre as rodas, ele coloca em cima da vasilha, da roda, para começar a dar formato ao barro. E antes disso ele vai amassar, para lhe dar liga. Ninguém quer passar pelo amassamento, né? Mas é necessário amassar. Ei, talvez a luta que você esteja passando, talvez você chegou aqui nessa noite e está perguntando, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Por que a porta não se abre? Por que a doença veio, a enfermidade veio? Mas Deus está mandando eu dizer para pessoas aqui nessa noite, fica tranquilo que é eu amassando o barro. Deus está amassando o barro. É Deus, não é o diabo, é Deus que está trabalhando no barro. Irmãos, o processo na nossa vida é necessário. Muitas vezes, Deus ele usa pessoas para falar conosco e só entrega a bênção, a vitória. Aquilo que Deus está te falando, aquilo que Deus está te mostrando, é o que Ele tem para a sua vida. Mas Ele não está te mostrando o processo. Quando Deus deu o sonho a José, daquelas estrelas, daqueles molhos de trigo se curvando perante a ele, significava que José iria governar entre os seus irmãos. Mas Deus não mostrou para José o processo que ele teria que passar. Deus ele não mostrou para José as cisternas. Deus não mostrou para José que ele iria ser vendido pelos seus próprios irmãos. Deus não mostrou para José que ele seria preso, lançado na prisão. O processo é doloroso para a promessa acontecer. Não é da noite para o dia. Hoje chegamos na igreja, Deus ele fala conosco, amanhã nós queremos que já aconteça. E não é dessa maneira. Deus ele está falando para pessoas aqui nessa noite. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Porque a promessa ao final ele vai valer a pena. Mas é necessário passar pelo processo. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus unge Davi, a rei de Israel, Deus não mostrou para Davi o gigante Golias. Deus não mostrou a perseguição de Saul contra Davi. É necessário, o processo faz parte da nossa vida. O processo é necessário. Porque para Deus, o importante não é só te levar à promessa. Para Deus, se Ele quiser hoje, Ele pode mudar a minha e a sua vida. Ele pode fazer num piscar de olho tudo o que Ele prometeu para mim e para você. Mas, quando a gente chega, se a gente não tiver a estrutura para se manter lá, logo, logo a gente vai perder tudo aquilo que Deus ele colocou na minha e na sua mão. Deus, ele não está interessado em só te levar na promessa. Deus, ele está interessado em te dar estrutura para que você se mantenha lá. E é necessário isso vir de você.
É necessário isso vir de mim. É necessário nós estamos prontos. É necessário a gente ter passado pelo fogo, ter passado pelo processo. O vaso ele começa então ali a ser formado nas rodas. E ele começa a dar formato àquele vaso. O interessante, esses dias eu estava vendo um oleiro fazer um vaso. Ele coloca sobre as rodas, aqui, no centro, e começa aquilo ali girar. O interessante é que ele pega uma mão por dentro e põe ali no vaso. E na outra ele só vai dando movimento, só vai passando a mão. Mas aqui dentro ele vai apertando. Muitas vezes é assim comigo e com você. Muitos olham para mim e para você e falam, mas olha como que ele é ousado. Olha como ele está pregando. Olha o que ele já conseguiu. Olha o que Deus fez na vida dele, na vida dela. Mas muitas vezes a gente está sendo amassado, quebrado por dentro. Muitas vezes o nosso emocional lá dentro está todo destruído. Quem te olha por fora não sabe a luta que você está passando lá dentro. Mas é o oleiro, ele amassando, ele apertando para ele dar forma ao vaso. Aleluia, glória a Deus. O processo é necessário, meu irmão. Só vive o propósito que aguenta o processo. Você está aguentando o processo? Aleluia. Aleluia. É uma pergunta de Deus aqui para a igreja nessa noite. Você hoje não está entendendo o processo que você está se passando. Você não está entendendo essa aflição dentro do seu coração, esse aperto, essa perca. Mas Deus está falando aqui nessa noite, é eu amassando o barro, é eu dando forma no vaso. Glória a Deus. Fica tranquilo que quem conduz a obra sou eu. Fica tranquilo que eu sei como que vai ficar o meu vaso. Aleluia, glória a Deus. Existem vários vasos, existem vários tipos de vaso. Se você olha para esse vasinho de planta aqui, foi um processo para chegar aqui. Foi um processo para enfeitar essa igreja. Aqui antes era um barro, era uma argila. O goleiro teve que pegar, colocar na roda e fazer o vaso, irmão. Aleluia. Não pense que eu e você vai chegar hoje e de uma hora para outra ter todas as promessas, ser um vaso de um dia para a noite. Não. É dolorido o processo, é demorado o processo. Depois que ele começa a dar forma no vaso, então, chega um período final, a fornalha, o fogo. Porque se aquele vaso, dentro da fornalha, ele trincar, ele vai ter que passar pelo processo de novo. O fogo é para ver a resistência, a estrutura do vaso. Aleluia. Para ver se o vaso está bem feito mesmo. Para ver se ele não vai ter nenhuma rachadura. Para ver se ele não vai trincar, se ele não vai quebrar. Irmãos, tem pessoas aqui nessa noite que Deus está me falando aqui. Que você está na prova de fogo. Você está dentro do fogo. Não temas. Não temas. Só aguenta mais um pouquinho. Que essa aprovação ela está acabando. Aleluia. Essa crise ela não vai te matar. É o oleiro trabalhando no vaso. Aleluia. Glória a Deus. É ele que trabalha. É ele que faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje pedindo uma resposta de Deus. E essa é a resposta para a sua vida. Aguenta mais um pouquinho o processo. Aleluia, Jesus. Aguenta mais um pouquinho que eu estou te provando para ver se você está pronto. Aguenta mais um pouquinho o processo que logo logo eu vou começar a cumprir aquilo que eu falei que iria fazer. Eu creio. Mas é necessário passar pelo fogo. É necessário passar pela mão do oleiro. Aleluia. O interessante nessa palavra de Jeremias é que o profeta vai dizer: eis que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Aleluia, glória a Deus. Olha que interessante. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Muitas vezes nós tomamos certas atitudes das nossas vidas. Muitas vezes nós tomamos certas decisões nas nossas vidas que atrapalham a nossa caminhada. E acaba trincando o vaso, a gente mesmo acaba se quebrando. Tem certas provações que a gente passa na nossa vida, que não é que faz parte do processo, é que você que se quebrou. Você vai ter que voltar para o mão do oleiro. Vai ter que voltar, vai ter que refazer. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Olha para a sua vida hoje. Reflete nas atitudes que você vem tomando nos últimos tempos, nos últimos dias. Será que as atitudes que Deus aprova que você tome? Será que as medidas que você está tomando em determinadas situações é a que Deus deu direção que você tomasse? Glória a Deus. Isso é uma palavra para a igreja. Isso daqui é uma pergunta para a igreja nessa noite. Tem prova, meu irmão. Tem muralhas nas nossas vidas que somos nós mesmos que levantamos. Tem impedimento nas nossas vidas que é nós mesmos que colocamos. Tem decisões nas nossas vidas que está atrapalhando o que Deus ele tem para mim e para você, que não é Deus que está colocando, não é o diabo que está colocando, é nós mesmos que colocamos. Aleluia. Glória a É eu Deus. e você mesmo que colocamos muitas vezes aquela pedra de tropeço. É eu e você mesmo que muitas vezes tomamos decisões erradas nas nossas vidas. Eu falo isso porque eu já tomei muita decisão errada. Eu foi cerca de 10 anos afastado dos caminhos do Senhor. Eu atrasei a obra que Deus tinha na minha vida por cerca de 10 anos. Foi necessário Deus me pegar, Deus ele tem um tratar comigo, foi necessário Deus me amassar, foi necessário eu passar por certas situações que se eu tivesse dado ouvido antes, eu não teria que ter passado. Aleluia, Jesus. Mas nós vamos aprendendo com o passar do tempo. O oleiro ele vai tratando, ele vai conversando, ele vai moldando barro e a gente vai aprendendo. E logo, logo, se Deus quiser, eu sei que eu ainda estou no processo. E o processo que eu estou te falando é demorado. Mas Deus ele tem uma palavra de conforto para você nessa noite. Aleluia. É o processo que você está passando. Essa crise aí fora, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei se foi uma porta que se fechou. Eu não sei se foi algum ente querido seu que está enfermo, que contraiu esse vírus. Que não sei se desceu à sepultura. Porque muitos desceram à sepultura. Não só ímpio, mas crente também. Mas Deus está falando, faz parte do processo. Faz parte do processo, isso daí é para te deixar mais forte. Essa prova ela não é para te matar. Essa prova ela é para te deixar mais forte. Essa prova é para te fortalecer. Deus ele está falando aqui nessa noite que essa situação que você passando não é para tua morte não, meu irmão. Você não vai parar aqui. Você vai continuar, você vai prosseguir. Porque hoje ele está na casa. O oleiro ele está na casa. Aleluia. Aleluia.